Olá, meus bons amigos, bom dia, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje o tema do nosso vídeo é um tema tanto quanto inexplorado. O tema é por que Hitler invadiu a União Soviética, né? É um tema que até hoje levanta dúvidas, já que você tem muitos porquês, né? Tanto que um deles é esse um aqui que eu já listei, que é porque ele considerava o povo eslavo inferior. Eu acredito que não seja esse. Ele pode até ter um pouco a ver, mas acredito que nem tanto. Agora vamos lá. Vamos para a definição técnica, né? Vamos ir para a teoria. Em teoria, ele considerava realmente o povo eslavo inferior, e isso não é nenhuma mentira. Tanto que no plano de sociedade perfeita dele, em primeiro lugar vinham os arianos, depois os eslavos e em último lugar os judeus e todo mundo que ele matou. E além disso, há um outro motivo que eu vi esses dias e me intrigou muito e que realmente, se for juntar os fatos, tem lógica. Esse motivo seria não muito bem que ele atacou para conquistar, mas para se defender. Mas como isso? Explica isso. Como que alguém ataca para se defender, né? Então, vamos lá. Eu vi esse motivo num livro. É um livro que eu tenho aqui, praticamente um achado, uma relíquia. E nele diz, né, que na verdade, segundo Segundo um capitão, acho que das SS, um senhor chamado Kramer, ele falou que na verdade eles atacaram a União Soviética para se defender. Porque olha só, vamos juntar os fatos, tá? Lá eles diziam que que eles atacaram a União Soviética porque a União Soviética ia conquistar eles. Agora, tá bom, por enquanto é só um machismo, né? Eles achavam. Agora vamos para a parte que pisa no calo de algumas pessoas aí, dos comunistas, né? Daqueles que acham que Stalin era o salvador. Tirando a parte dos crimes de guerra soviéticos, né? Dos gulags, para quem não sabe, depois eu vou fazer um vídeo explicando bem o que eram esses gulags, né? E o expurgo da Armada Vermelha, ou seja, ele começou a matar os generais dele, do Stalin, começou a matar os próprios generais. Além disso, tinha que o quê? Depois do fim da Segunda Guerra, né? Depois dos nazistas serem derrotados, o que a União Soviética fez? Ela continuou lá na dela, de boa? Não, resposta errada. Ela foi e começou a dominar os países que a cercavam, colocando repúblicas satélites, né? Estados satélites, gente que ela dizia que não controlava, mas que na prática todo mundo sabe que controlava, né? E fundou lá, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tal. E todo aquele negócio que todo mundo já sabe. E o que, né, segundo eles atacaram para não conquistar ele. Mas isso é verdade mesmo? Vamos pensar bem. Depois da Segunda Guerra, como eu disse, ela conquistou, incluindo a Alemanha. Tanto que tivemos o Muro de Berlim, né, que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, né? E, por mais incrível que pareça, esse muro passava no meio de Berlim, né? Dividiu a cidade. E, segundo eles atacaram para ter a vantagem de ter começado, a vantagem de pegar de surpresa, né? Porque, geralmente, quando você pega alguém de surpresa, a pessoa não está prevenida. Sem contar que os soviéticos não esperavam isso, devido ao Nazis-Molotov. Nazis-Molotov foi um pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha de Hitler, né? Foi um pacto que eles assinaram, a gente não vai brigar entre nós. Só que Hitler sabia que os comunistas, os socialistas, os soviéticos, já estavam de olho na Europa há muito tempo. Já estavam de olho na Europa Oriental, na Europa Ocidental, há muito tempo. E ele sabia que a hora que eles soubessem que a Alemanha estava fraca, que a Alemanha estava no seu pós-guerra, eles iam atacar. E o que é o pós-guerra? Vamos lá para o conceito mais econômico agora. O pós-guerra de um país é assim: para você manter gastos militares,
né? Para você manter soldados, tanques, aviões e blá 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 blá, você precisa da indústria, né? Você precisa de matéria-prima, você precisa do ferro para você fazer as balas, as armas e tal. E isso não é nada barato, né? Porque se fosse tão barato assim, todo mundo ia fazer guerra. E não fazem mais exatamente por isso, porque não é barato. Porque assim, mas tem o ponto humano. Vou falar bem a verdade para vocês. Nenhum país olha para o ponto humano. Tanto nenhum dos que lutaram, nenhum dos aliados olhava para o ponto humano. Eles não lutaram com a Alemanha porque eles matavam judeus. Teve um pouquinho a ver? Teve, mas na propaganda. Porque na realidade eles entraram na guerra não por dó dos judeus. Tanto porque, se eles fossem assim tão bonzinhos quanto dizem, eles teriam entrado na guerra antes. Eles teriam atacado antes, né? A gente sabe que o que move é o dinheiro. Só que onde está o dinheiro aí? A Alemanha estava crescendo muito. A Alemanha já tinha invadido a Tchecoslováquia, se eu não me engano, e pegado uns países anexados ali, e a Inglaterra não fez nada. A Inglaterra não queria uma guerra, porque guerra é prejuízo, né? A guerra é assim, hoje não tem mais guerra, por quê? Porque vamos supor, meu inimigo tem uma fábrica, eu vou lá destruir essa fábrica, quem que fica com a fábrica? Ninguém, nem ele nem eu. Então eu não lucro, eu não tenho lucro com a destruição da fábrica do meu inimigo, nem ele. Entende? Os lados se ferram. Os dois lados têm prejuízo. Porque os dois ficam sem. Então, é por isso que a guerra não vale mais nada ao ponto que nós estamos na nossa sociedade. E lá, a Inglaterra quis evitar a guerra ao máximo. Mas voltando aqui ao tema da União Soviética. Como eu disse, depois do fim da guerra, a União Soviética anexou todo aquele pedaço, incluindo a Alemanha. Então, Hitler sabia que no pós-guerra, ou seja, quando a Alemanha tivesse quebrado, porque manter gastos militares é bem caro, é muito caro, para falar bem a verdade, ele sabia que a hora que a Alemanha tivesse desmoralizada, por assim dizer, porque mesmo quem ganha a guerra, né? Mesmo os Estados Unidos que ganhou a guerra, também tomou na cabeça. Todo mundo que ganhou a Segunda Guerra também tomou na cabeça, porque eles perderam vidas, perderam trabalhadores, perderam recursos, perderam construções. Os Estados Unidos nem tanto, né? Porque eles não chegaram ao ponto de ser atacados, entre aspas. Mas, assim, todo mundo, independente de quem ganha e quem perde na guerra, todo mundo se dá mal. Porque todo mundo perde alguma coisa, né? Então, isso daí, né? No pós-guerra, caso a Alemanha tivesse vencido, tá? Caso, não estou falando que tinha que ter vencido, não estou fazendo apologia ao nazismo, não estou achando que o nazismo é certo, só estou falando, caso a Alemanha tivesse vencido, a União Soviética ia atacar. Ia atacar sim. Não ia, não. Ia. Por quê? Porque era lucrativo. Não porque a Alemanha era errada, não, porque era lucrativo. Pensa, eles queriam a Europa, certo? Depois da guerra, a Europa inteira ia estar fragilizada. Depois da guerra, a Europa inteira esteve fragilizada. A França estava fraca, a Itália estava fraca, Polônia, nem se diz, né? Estava quase morrendo. A Inglaterra estava fraca. Tava todo mundo na Europa estava fraco. E quem que estava forte? A União Soviética. Por quê? Se tivesse acontecido de Hitler não atacar a União Soviética, se ele não tivesse atacado, ele podia ter ganhado, tanto quanto não podia. Mas daí, se ele tivesse conseguido, ele ia ter o pós-guerra. E no pós-guerra, a União Soviética ia atacar. Como que você afirma com tanta certeza? Porque é só pensar. É lógica, né? Não tô falando que é lógica, entendeu? Vamos supor, eu sou Stalin, eu quero a Europa, certo? Tô só esperando o momento certo. Aí, acaba a guerra. A Alemanha venceu a Segunda Guerra. Tá, pra ela ter vencido, ela também se ferrou. Porque ela também teve bombardeios, ela também, né? Ela também tomou tiro, ela também aconteceu tudo que aconteceu com os outros, aconteceu com ela. Só o mundo que ela foi mais forte. Daí, com as pesadas baixas, com a destruição, o exército não ia estar a mesma coisa. O exército ia estar mais fraco. Daí ele ia atacar. Porque se ele queria a Europa, que momento melhor seria esse do que quando ia estar todo mundo fraco? Quando ia estar todo mundo desmoralizado? Quando ia estar todo mundo morrendo, por assim dizer, né? Essa é a hora perfeita.
É bem aquela frase do Império Romano, dividir para conquistar. Dividiu a Europa, foi conquistando, né? Era isso que ele ia fazer. Só que assim, todo mundo sabia daquilo. Sabiam disso, tanto que em vários países já tinham partidos comunistas. A União Soviética estava se mostrando, influenciando o mundo. E Hitler sabia disso. Só que, como ele era orgulhoso, né? Não orgulhoso, não, arrogante. Ele não aceitava ser atacado e perder. Então ele resolveu atacar. Como forma de defesa, como forma de defender o próprio país, né? Forma de defender o próprio poder, né? Aí ele atacou. E daí, assim, eu vou dizer eu mesmo, eu vi isso como uma burrada. Vi assim, pô, mas já tava difícil lá no Ocidente, ele ainda foi atacar a União Soviética, mas por quê? O cara é burro. Só que não, entende? Depois, né, dessa luz que eu encontrei nesse livro, de fato, tem todo sentido ele ter atacado a União Soviética. Porque se ele é bem aquele negócio, se ele não atacasse primeiro, ele ia atacado. Se ele não começa, ele ia tomar na cabeça primeiro, entende? E eu acho que é isso só, pessoal. Não sei, se alguém tiver alguma dúvida mais, pergunta lá no meu e-mail, que eu sempre deixo no link da descrição, mas dessa vez já vou colocar aqui, ó. Manda lá alguma dúvida ou tema de vídeo, coloca nos comentários ou manda nesse e-mail aqui, que é o meu e-mail oficial. E eu vou ficando por aqui, galera. Quem entendeu, se alguém não tiver entendido, conversa comigo, manda aí alguma mensagem que eu explico melhor, beleza? Então, galera, é isso.